Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade. Então, eu peço a vocês que abram o coração e aceitem a palavra de Deus para obterem a salvação eterna. Liturgia referente ao dia 27 de abril de 2023. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. O blog Repórter Paulo Maciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra, vai lá, né, no canal de YouTube, é muito acessado, né? Paulo Roberto Maciel. Quinta-feira, terceira semana da Páscoa, 27 de abril de 2023. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio da Páscoa e o ofício do dia. Antífona da entrada. Cantemos ao Senhor. Ele se cobriu de glória, o Senhor é minha força e o meu cântico. Foi para mim a salvação, aleluia. Trecho retirado de Êxodo 15, versículo 1. Agora a oração do dia, rezemos. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir de mais perto de vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, o Salmo 66, versículos do 8º ao 9, 16, 17, 20, refrão, versículo 1.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos: aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Agora temos a aclamação ao Santo Evangelho, com o texto de João capítulo 6, versículo 51. É um trecho tirado para a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 6, versículos de 44 a 51, dos Escritos de São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão deste evangelho com um texto chamado Liturgia Comentada, de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do comentário da liturgia do Santini é Se meu Pai não o atrair, baseado em João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Nosso Deus é um grande sedutor. Ele não se contenta em chamar, mas atrai, seduz, magnetiza, até o ponto de a pessoa sentir-se torturada em sua resistência ao amoroso abraço do Pai. Santo Agostinho foi exemplar ao descrever essa espécie de saudade de Deus que envolve o coração humano. Neste evangelho, repete-se o jogo de gato e rato entre Jesus e seus ouvintes. Tal como no tempo do Êxodo capítulos de 15 a 17, os judeus do tempo de Jesus também se entregam às murmurações. Tal como em português, o verbo grego empregado pelo evangelista João também soa como onomatopeia. Goguizo. Goguizo.
O mestre ensina a esclarecer, dá sinais, mas eles estão obstinados às aparências das coisas, sem lhes penetrar o sentido profundo. Não é ele o filho de José? Como ele diz que desceu dos céus, e permanecem longe de reconhecer o Filho de Deus. E Jesus explica o impasse. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. André Escrima comenta a passagem: a fé em Jesus não é somente uma obra não humana, mas ela acontece em decorrência da atração do Pai. Tal é o agir do Pai, atrair os homens para o Filho encarnado no mundo. A única e verdadeira via para ir a Jesus é aquela que acontece pelo agir sobrenatural do Pai. Está escrito nos profetas: todos os teus filhos serão instruídos por Deus. Isaías 54, versículo 13. A aliança que Deus concluiu com o povo eleito, prossegue Escrima, tem por finalidade fazê-lo acessar outra aliança superior, uma aliança nova e completa, na qual cada um não instruirá mais o seu vizinho ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. De fato, todos me conhecerão. Jeremias 31, versículos de 31 a 34. E esta obra será aquele que Deus enviará e dele nascerá. Ora, apesar desta obra que se completa com a vinda de Jesus até eles, os judeus não quiseram receber diretamente de Deus, mas pela interposição dos profetas e dos rabinos instruídos. Como explicar a incredulidade dos contemporâneos de Jesus? Apesar de todos os sinais, eles não conseguem admitir a origem divina de Jesus, pois esta é objeto da fé concedida pelo Pai, não brota da simples visão humana, como observa Louis Boyer. O movimento que leva o homem para Cristo, como aquele que impeliu o Filho a se encarnar para ir ao homem, é operado pelo Pai. É pelo próprio ensinamento que o Pai dá aos homens que estes são conduzidos a seu Filho. Maravilhosa operação da Trindade que ama o homem e quer salvá-lo. Quando veio o Espírito de Pentecostes, os apóstolos penetraram neste mistério, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eu os atraía com laços de amor. Oséias 11, versículo 4. Agora vamos aos santos do dia. Eu pesquiso, às vezes, no RS 21, é o site da TV Rede Século 21, revista Arautos, mas atualmente eu estou pesquisando no site do Vaticano. Vamos lá, santos do dia 27 de abril. Santa Zita Virgem de Lucca é santa de 27 de abril. Zita nasceu em uma família pobre. Aos 12 anos foi prestar serviço à nobre família Fatinelli, em Lucca, onde sofreu assédio dos outros servos, mas sempre com o sorriso nos lábios e pronta à caridade com os indigentes. A família reconheceu seus talentos e lhe confiou a casa até a sua morte em 1278. Outro santo. Santo do dia 27 de abril, São Simeão, bispo de Jerusalém, mártir. São Simeão foi o segundo chefe da comunidade cristã primitiva de Jerusalém no século I. Sua vida é pouco conhecida, sabe-se, porém, que foi martirizado sob o imperador Úlpio Trajano, como Jesus, por meio da crucificação. As notícias que temos entre São Simeão nos foram transmitidas, antes de tudo, por Santo Egesipo, ou Egésipo, um dos primeiros escritores cristãos, provavelmente de origem palestina, que chegou a Roma em meados do século II. Depois também por Eusébio de Cesareia, que
em sua História Eclesiástica, diz que foi o segundo bispo de Jerusalém, sucessor de Tiago de Alfeu, chamado Tiago Menor, morto em 63. São discordantes as origens de São Simeão, que, segundo a tradição, teve uma vida muito longa, chegando a 120 anos de idade. Alguns dizem que era um dos 70 discípulos de Jesus, cujo nome não é citado no Evangelho de Lucas. Ele era um dos 2 discípulos que encontrou o Senhor a caminho de Emaús, sem o reconhecer logo. Segundo outras fontes, ele era filho de um destes 2, ou seja, de Cleofas. Segundo outros, enfim, também seria um parente próximo de Jesus, tanto que Eusébio de Cesareia o menciona como primo do Salvador. No entanto, é certo que naquela época ocorria uma transformação interna no mundo judaico que precedia a revolta armada contra o domínio romano. Após a morte de Tiago, o Justo, primeiro bispo de Jerusalém, Simeão foi designado como seu sucessor por unanimidade, sendo assim o novo guia da comunidade cristã de Jerusalém, a única composta só por judeus. Depois da destruição da cidade santa e do templo de Jerusalém, esta comunidade foi obrigada a migrar e a encontrar refúgio do outro lado do Rio Jordão, em Petra, na Pérea. No ano 98, o espanhol Ulpio Trajano tornou-se imperador, que, apesar de considerar os cristãos um perigo para o Estado, proibiu as perseguições. No entanto, Simeão, denunciado por proselitismo, foi submetido à tortura por muitos dias até morrer na cruz como Jesus. São Simeão, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus quer que você espere, tenha paciência. Pratique esse fruto do Espírito Santo. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português: Maranatá, vem Senhor. Ou como dizem nossos irmãos separados dos católicos, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Os católicos colocam a tônica na última sílaba, os evangélicos ou protestantes colocam a tônica na penúltima sílaba. O significado é o mesmo: vem Senhor, vinde Senhor Jesus, será o juízo final. Algo místico, inenarrável, indizível. Jesus voltando com seus anjos para o julgamento de toda a humanidade. Não haverá mais esse tempo, esse espaço como conhecemos aqui. Será transcendental, maravilhoso, wonderful. Muitos irão para o céu, para a vida eterna com Deus, viver para sempre em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como disse São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Infelizmente, muitos irão também para a tormenta eterna, conhecida popularmente como inferno. Irão por conta própria, porque nessa passagem terrena rejeitaram a graça de Deus, que humanou-se, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu por nós. Jesus é o primeiro humano que subiu ao céu por nós. Está lá à direita de Deus Pai como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, querendo que todos se salvem. Mas algo que ele nos deu, que não tira, é o livre-arbítrio. A nossa vontade, nosso poder de decisão. Isso nós temos. Ele não vai nos obrigar a amá-lo, a aceitar a sua graça. Nós temos que fazer isso por nossa própria vontade. Vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna
Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Eu quero a vida eterna convosco.